passou esse vídeo? Se você não entendeu, eu não vou pregar sobre ele, porque nós já falamos no último sábado missionário. E todo sábado missionário eu vou passar esse vídeo. Até nós, pelo menos, tivermos a curiosidade de abrir a Bíblia e ver o que quer dizer. No último sábado missionário eu disse isso, que nós somos esse exército. E esse exército vai mostrar o seu valor do dia 9 ao dia 16 desse mês. Nós somos esse exército. É Deus que faz. É Deus que faz essa obra. E nós vamos, então, ter a melhor Semana Santa que o Boa já teve. Eu tenho certeza, porque o exército está aqui. E ele vai sair, vai fazer o trabalho. No dia 9, que é sábado que vem, nós vamos ter aí uma programação muito especial. Então, já convido você a ficar atento lá no grupo de notícias da igreja para você não perder. Você respirou, você vai perder alguma coisa. Então, respira olhando lá no grupo de notícias da igreja para não perder nada. Um bom sábado a todos. Que Deus abençoe. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E hoje é um sábado muito especial. E antes de nós começarmos a mensagem dessa manhã, eu gostaria de orar. Vamos fechar os nossos olhos? Querido e bom Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia especial de sábado. Peço agora o Espírito Santo que esteja sobre mim e sobre os meus irmãos. Que nós possamos, Senhor, entender a mensagem que o Senhor trouxe para nós essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha, eu cumprimentei a todos, quero cumprimentar também o pessoal de casa que está aí assistindo a gente. São todos muito bem-vindos. Esse sábado missionário não deve ficar só restrito aqui, dentro da igreja. Então, eu peço para você agora pegar o seu celular e compartilhar a mensagem, porque só assim o sábado missionário tem sentido, né? Sábado missionário sem fazer a missão, não tem. Hoje nós não vamos sair lá para fora, nós não vamos distribuir alguma coisa, nós vamos distribuir aqui dentro mesmo. Então, pega aí, envia para o grupo da família, grupo de amigos, envia para as pessoas que aparecem lá no Facebook, compartilha essa mensagem, combinado? Só assim o sábado missionário tem sentido. E eu quero falar para você que veio aqui hoje na igreja. Você pode ter 5 anos que frequenta aqui, pode ter 1 aninho, pode ter 1 mês, pode ter 30 anos, 40 anos, 50 anos, 80 anos. Eu gostaria de falar para você que Deus quer falar no seu coração nessa manhã. Não importa quanto tempo você conhece a palavra, eu gostaria de pedir agora que você abrisse a sua Bíblia junto com o seu coração. Vamos combinar assim? Então, eu quero que todo mundo pegue a sua Bíblia. As crianças, os adultos, quem está sentado perto das visitas, coloca uma Bíblia aí na mão do visitante, por favor, o pessoal da diaconato, as diaconisas, peguem uma Bíblia. Você que é visita, pega a Bíblia. Se tem alguém do seu lado sem Bíblia, coloca uma Bíblia na mão. As crianças aí, todo mundo pegando a Bíblia, combinado? Ah lá, ó, tá falando que não tem Bíblia, ele precisa de uma Bíblia aqui, ó. Ah lá, tá chegando a sua Bíblia. Todo mundo tem que estar com a Bíblia na mão. Certo? Todo mundo tá com a Bíblia? A Aline tá com a Bíblia? Tá com a Bíblia? Vale o celular também. Ah lá, Eliane já levantou. Tá com a Bíblia? Ergue aí, quero ver. Ah, tem gente sem Bíblia, gente, ainda. Eu quero combinar que quando a gente for falar da palavra de Deus, que a gente pegue a palavra de Deus. Senão eu posso estar falando alguma bobagem aqui, você vai acreditar no que eu vou falar? Você tem que abrir e olhar ali. Pode ser no celular, pode ser na Bíblia também. Então, convido agora para você abrir o seu coração para essa mensagem. Vamos então abrir a nossa Bíblia em Mateus, que é o primeiro livro aí do Novo Testamento. Mateus, capítulo 1.
Gostoso ouvir vocês mexendo na Bíblia, é isso aí. Todo mundo abrindo lá, porque nós não podemos tirar o olho da Bíblia nessa manhã. Tem muita coisa interessante que vai rolar aí em Mateus, nesses versos que nós vamos ler. Prega seu olho aí na Bíblia agora. Não olha mais no celular, não olha mais do lado. Fala para a criança que está do seu lado, abrir a Bíblia junto com você que você vai mostrar. Vamos lá? Todo mundo abriu? O que está escrito lá no começo? E não ouvi. Isso aí. Então, Mateus 1 vai falar para a gente da genealogia de Jesus. Então, vamos lá. Vamos abrir aí e vamos ler. Todos vamos ler. Combinado? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e a Naasson gerou Salmão. E a Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. De Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e a Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Assá, e Assá gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. E de Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Que texto, hein? Alguém achou bonito esse texto? Olha, eu não sei vocês, mas eu muitas vezes passei batido. Né? Quando eu vou fazer ano bíblico, e não vem falar que não. Não vem mentir para mim, gente, que olha, quando a gente vai fazer o ano bíblico, vai ler a Bíblia, ou vai ler alguma coisa de genealogia, o que a gente faz? Pula. Lê muito rápido, ou você vai procurando o nominho de alguém que você conhece ali. Estou falando besteira ou não? Não estou falando besteira até aqui. Ó, é assim que a gente faz, é normal. Mas eu quero dizer que Deus tem um propósito por trás da genealogia. Deus não ia inspirar pessoas a escrever coisas na Bíblia sem sentido, sem propósito. Tudo que está na Bíblia tem um porquê. Sabe? E especialmente nessa genealogia, tem um porquê também. Tem um porquê nessa genealogia aqui. Irmãos, a gente está vivendo um tempo bem complicado, né? Eu que trabalhei na área financeira, passei por várias fases. Eu entrei no ano 2000,
passei por várias fases do ano 2000 até 2022. Teve várias crises, várias coisas acontecendo no mundo. No mercado financeiro é uma loucura. Só quem tem um pouquinho mais de contato ali sabe como é uma loucura. A gente fica desesperado. Vocês imaginem quem está aí acompanhando tudo, ou quem está investindo em alguma coisa nesse mundo tão tumultuado igual está agora. Né? A gente sempre viu coisas acontecendo, mas vamos trazer para o dia de hoje. Né? A gente está vendo muito desastre acontecer. A gente tem aí uma guerra, enquanto a gente está super confortável aqui, tem uma cidade sendo bombardeada, que é a Ucrânia. Quando eu vejo aquela cena daquele prédio, com aquele furo no meio, a hora que eu vi aquele, eu achei que era até alguma cena de algum filme que a gente vê aí de Hollywood, mas não é, de verdade. Tem um prédio lá com um furo no meio. Está acontecendo isso nesse momento. Nesse momento tem gente morrendo, desastre, calamidade, guerra, muita coisa. Não, e isso você acha que não chega para nós? Essa semana eu fui comprar algumas coisas. Teve um dia que eu vou confessar para vocês, que eu peguei e deixei lá quando pesou e colocou o preço. Aí eu falei assim, não vai dar. Porque eu sou meio apressadinha, daí eu saio pegando as coisas. Quando eu olhei um pacotinho que eu comprei de cenoura, a hora que ele colocou o selinho, eu olhei, R$16. Eu olhei e falei assim, deve ter peso, sei lá, tâmara aqui dentro desse negócio. A hora que eu olhei, estava escrito cenoura mesmo. Aí eu deixei lá. Falei assim, não vai dar para eu pagar o tomate R$14 o quilo. Isso daí é coisas que vão chegando até nós. Olha quanta coisa. A gente está no conforto aqui, a gente vai sair, vai ter comida lá na nossa panela, mas é uma comida cara que está lá. É uma água cara, é uma energia cara. Tudo isso são reflexos desse mundo que a gente está vivendo hoje. E desde quando eu era pequena, e eu acho que já falaram isso para vocês também, às vezes você quer alguma coisa assim, fala se sua mãe ou seu pai já não falou isso para você. Você acha que brota em árvore dinheiro? Já escutou isso? Quem aqui já escutou? Eu também já escutei, viu, mãe? Isso aqui não brota em árvore, não. Dinheiro não dá em árvore, não. Né? De vez em pensando que dinheiro é capim, né? Um monte de gente já escutou isso daí. Mas eu quero contar uma coisa para vocês. Dinheiro não brota em árvore, mas a graça brota em árvores. Amém? A graça brota em árvores. E quando eu leio esse capítulo de Mateus, esse pedacinho aí de Mateus 1, eu destaquei para vocês 7 grandes surpresas. É por isso que eu pedi para todo mundo ficar... Não fecha. Fica com a Bíblia na mão. A gente não vai fechar a Bíblia, porque a gente vai voltar toda hora nesse texto. E eu quero ver se vocês adivinham o que está aqui na minha cabeça. A hora que não é muito fácil adivinhar as coisas da minha cabeça, hein? Vamos ver se vocês conseguem entender, ou antes de eu falar, descobrir as surpresas que eu encontrei aí nesse texto de Mateus 1. São 7 grandes surpresas, tá bom? Então, aqui, nesse texto que a gente leu, da graça que brota em árvores, na árvore genealógica de Jesus brota graça. 7 surpresas. Vamos ver se vocês adivinham aí. Vamos voltar lá para o texto. Querem que eu troque de microfone ou fique com esse aqui mesmo? Então, vamos lá. Volta aí seus olhos de novo, porque agora a gente vai achar a surpresa. A gente lê, agora a gente vai ver a surpresa, hein? Verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Conseguem ver alguma surpresa aí? Não, não tem. Não é aí que está a surpresa. Não é aí que está a surpresa, mas eu quero que vocês fiquem espertos. Vocês vão achar surpresas aí. Não tem novidade aí. Temos alguma surpresa aí? Nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa até aí.
Mas sabe o que eu achei interessante quando eu li esse primeiro versinho? Porque Mateus, ele começa a escrever o seu livro e o público principal não era Viviane. O público principal era os judeus. E os judeus conheciam a promessa. Eles sabiam do que ia acontecer ali, sabiam de tudo. Os judeus sabiam as coisas. E Mateus, sabendo que os judeus sabiam, ele queria escrever sobre o quê? Sobre a genealogia de Jesus, não é isso? Que ele começou, a primeira coisa que ele escreveu não foi de genealogia no livro dele? E o público principal era os judeus. E o interessante é que ele começa dizendo que esse é o livro da genealogia de Jesus Cristo. E ele é quem? Quem que é Jesus Cristo? Ali, ó. E filho quem mais? De Abraão. Então, Mateus, ele quis destacar que aquela pessoa que ele vai falar no seu livro é o filho de Davi e é o filho de Abraão. Se ele começasse já a contar a história, não ia dar muito certo, porque os judeus conheciam. Então, ele começa falando que de quem ele vai contar a história é o filho de Davi, que os judeus conheciam, e é o filho de Abraão, que os judeus conheciam também. Vocês entenderam? Jamais Mateus escreveria uma palavra sobre Jesus se ele não tivesse como provar. Por isso que ele começa provando que aquela pessoa que ele vai escrever é o filho de Davi e é o filho de Abraão. Logo após, ele começa a falar então sobre esse Jesus, que ele começa a contar a história do nascimento e por aí foi. Então, Mateus, ele tinha que provar que aquele Messias que os judeus sabiam quem era quem? O filho de Davi e o filho de Abraão. Ele tinha que ser autêntico, essa personagem que Mateus ia escrever. Ele tinha que ser o autêntico filho de Davi e filho de Abraão. E agora ele vai provar essa autenticidade através da genealogia. Vocês entenderam agora por que ele começou a contar a genealogia? E daí ele começa a contar a genealogia, provando que Jesus é o filho de Davi e filho de Abraão. Ele começa no verso 2. Volta o olho aí para Mateus 1, verso 2. E fala assim: Abraão, ele não tinha falado que Jesus era o filho de Davi, o filho de Abraão? Daí ele começa a contar de quem ele parou, de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Alguma novidade até aqui? Não? Nenhuma novidade até aqui. É bem verdade que Isaac, Jacó e Abraão ali, eles precisavam da graça de Deus. A gente está falando que a graça brota em árvores. A graça brota na árvore genealógica de quem? De Jesus. Isaac, Jacó, Abraão precisavam da graça? Precisavam. Estão lá na árvore genealógica de Jesus. Mas nós não temos nenhuma surpresa até aqui. Mas olha lá o verso 3. Todo mundo voltou o olho aí para a Bíblia? E Jacó gerou de Tamar. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom e Esrom gerou a Arão. Tamar. Essa é a primeira surpresa. Essa, para mim, foi a primeira surpresa na árvore genealógica de Jesus. Sabe por quê? Primeiro ponto. Se você for fazer uma pesquisa, lembra que Mateus, primeiro, ele estava escrevendo para quem esse livro? Para os judeus. Se você fizer uma pesquisa, querendo saber um pouco mais sobre como os judeus são, você vai ver que na árvore genealógica do judeu, por exemplo, se eu montar minha árvore genealógica, eu vou colocar meu avô, minha avó, meus tios,
tem tio, tem tia, todo mundo ali, até chegar meu pai, minha mãe e tal. Se você pegar uma árvore genealógica do judeu, você não vai encontrar nenhuma mulher. Você não vai encontrar na árvore genealógica do judeu. Outra coisa, qualquer judeu bem ortodoxo, daquele judeu mesmo, sabe aquele judeu? Você vai ver que quando o judeu levanta de manhã, vamos supor que eu sou um judeu. Eu levanto de manhã e o judeu ora muito. E quando o judeu ora de manhã, ele fala 3 coisas para Deus na oração. O judeu levanta a mão para o céu e ele agradece. Eu acho muito legal essa parte aí, tanto que na nossa sala aqui a gente tem um pacto aí que a gente só agradece no sábado. E o judeu, bem ortodoxo, judeu, ele acorda, levanta suas mãos para o céu e faz a seguinte oração: muito obrigado, meu Deus, porque eu não sou gentio. Muito obrigado, porque eu não sou escravo. E muito obrigado, porque eu não sou mulher. Ele fala, é a oração. O judeu bem ortodoxo. Não tem mulher na árvore genealógica do judeu. E essa é a oração que é feita. E alguém já fez essa oração? Eu espero que não. Os judeus, eles são assim, as mulheres não são valorizadas nesse sentido de entrar aí nessa história. E o terceiro ponto que me chamou a atenção, quando Mateus coloca, a primeira que entra ali é Tamar, né? É uma mulher. Me chamou muito a atenção porque ele insere Tamar. E é uma figura um pouco duvidosa. E eu acho interessante, se a gente olhar a árvore genealógica, a gente não vai encontrar algumas mulheres que a gente sabe das histórias aí dessas mulheres. Talvez, se eu fosse escolher, colocar, eu colocaria Raquel, poderia colocar Miriam, sei lá. Sara não foi uma mulher espetacular, mas não entrou ali na árvore genealógica de Jesus, né? Seriam figuras para representar ali com uma história diferentona ali na árvore genealógica. Mas não entrou essas mulheres lá. Entrou Tamar. E quem foi Tamar? Olha, eu sou adventista há mais de 40 anos. Não vou falar porque senão é sacanagem, né? Então, eu nunca vi alguém vir aqui contar uma historinha igual a Patrícia contou aqui na frente, tão linda. Eu nunca vi alguém contar a história de Tamar. Eu nunca vi uma figura de flanelógrafo com a historinha de Tamar. Eu nunca vi desenho para pintar das crianças com a história de Tamar. Vocês já viram? Se eu perguntar para alguma criança, você sabe quem foi Tamar? Não sabe. E o pior, se eu perguntar, eu não vou perguntar, tá? Tem gente olhando meio de baixo assim. Se eu perguntar para algum adulto, quem foi Tamar? Não sabe. Alguns sabem, mas muitos não sabem quem foi Tamar. E ela é a primeira figura, por isso que eu coloquei de surpresa ali. Pensa comigo. Vou contar para vocês. Essa Tamar, eu vou contar para você quem é essa Tamar, já que vocês não sabem. Tamar é o seguinte. Tamar aparece lá na história bíblica, no contexto em que Judá cuidou de preparar uma esposa para os... Ele tinha 3 filhos. Então, ele cuidou ali de preparar uma esposa para o seu primeiro filho. É assim que acontece lá no Oriente Antigo, né? Então, ele tinha que dar uma esposa para o seu filho primogênito. Presta atenção que talvez você não vai escutar essa história de novo, porque não contam essa história. E eu vim aqui para contar histórias hoje. E daí, Judá, então, procurou uma esposa linda, tudo bem, procurou para o seu filho.
E o primogênito, então, de Judá se chamava só duas palavrinhas, duas letrinhas, E-R, era o E apresentou-se, então, Judá casou com tudo bem, aconteceu tudo, só que era perverso, ele era mau. E o que aconteceu? Deus pegou e castigou ali, morreu Não deu tempo de Tamar ter filho. E lá na história, conta-se que Judá tinha 3 filhos. O primeiro morreu. E como que funcionava? Tinha que dar, então, o outro filho para Tamar. E daí veio Judá e entregou, então, seu segundo filho para Tamar, porque ela ficou viúva, ela tinha que continuar, porque tinha que vir o quê? Os netos para receber herança e tudo mais. E a herança se passava para o primogênito. O primogênito morreu, tinha que passar para o segundo. E daí ela se casou, então, com o segundo filho, que era assim que funcionava no costume levirato, naquele Oriente, no Oriente Antigo, né? E o segundo filho era Onã. E daí Tamar casou com Onã, tudo bem, tudo certinho, né? O problema é que como Onã também era ruim. Tinha uma tendência até esquisita e ele só queria saber de Tamar para satisfazer os seus desejos. E Tamar, ela queria um filho. Só que Onã não deu um filho para Tamar porque seria quem ia possuir a herança. E ele queria herança para ele, o irmão dele morreu, quero herança para mim. Se ele desse um filho para Tamar, a herança seria de quem? Do filho, do sobrinho. Então não deu um filho para Tamar. E Tamar ficou chateado com tudo isso. E ele era tão perverso, o que aconteceu com ele? Morreu. E daí tinha mais um filho, né? Só que o outro filho ainda não tinha idade para se casar. E Judá pensou assim: ô Tamar, vai lá para a casa dos seus pais, fica lá até esse meu filho ter idade para casar. Daí eu te chamo, você casa com ele e nós vamos continuar a vida, a promessa, a herança, primogenitura e tudo mais. Só que quando o filho cresceu, Judá pegou e falou assim: opa, pera um pouquinho. Dei o primeiro marido para Tamar, morreu. Dei o segundo filho para Tamar, morreu. Não vou dar o terceiro filho. Se dá o terceiro, não vou dar. E daí Tamar queria continuar ali. Ela achou muita sacanagem. Eu também acharia muita sacanagem. E Judá não cumpriu a sua promessa. E tinha uma festa que acontecia lá, que era uma tosquia de cabritos. Era uma festa que acontecia lá no Oriente, né? E Judá tinha muitas posses, muito dinheiro. E Judá foi para essa festa. E Tamar ficou sabendo que Judá ia para essa festa. Então, ela falou assim, ela bolou um plano. Eu vou ter que ir para essa festa encontrar com o meu sogro ali. E nesse lugar que eles iam fazer festa, na entrada da cidade, tinha aqueles portais, aqueles vasos grandes, aquelas coisas bonitas, fonte, sei lá o que tinha lá. Só que bem na entrada ficava as prostitutas. Porque vinha muito gente viajando para lá. Vinha gente de tudo quanto é lugar para essa festa dos cabritos aí. E as prostitutas ficaram ali, viajante chegava, já se divertia um pouco. Era assim que funcionava. Sempre foi assim, gente, as coisas. E daí Tamar bolou um plano. Eu vou ficar lá na porta, lá naquele lugar. A hora que Judá chegar, eu vou me fingir de prostituta e vou conversar com ele, vai dar tudo certo. Ela tirou a roupa de viúva, porque eles usavam roupa de viúva há muito tempo, tal, né? Tirou a roupa de viúva, colocou uma roupa de prostituta, não sei como que era, mas colocou uma roupa de prostituta, cobriu o rosto com um véu e ficou lá. A hora que ela avistou Judá, ela falou assim, é agora. E ela foi, e Judá chegou e conversou com ela. E a prostituta, ela não tem relações com alguém de graça, ela tem que receber. E Judá falou assim, olha, o negócio é o seguinte, então, nós vamos ter uma relação aqui e eu vou te mandar um cabrito, só que eu vim desprevenido, eu não trouxe cabrito agora. E aí ela falou assim,
Sem problemas. Mas faz o seguinte, então, me dê um penhor, uma fiança aí, até você trazer esse cabrito. E naquele tempo, eles usavam um cordão no pescoço, e aqui na ponta do cordão tinha uma pedra que era o selo. Então, tudo o que eles iam fazer, mandar recado, fazer alguma coisa, eles pegavam esse cordão aqui com esse pedra e selava ali. Geralmente era a marca. E também eles tinham um cajado. E na ponta do cajado, geralmente tinha uma marca do dono. Judá tinha muito dinheiro, ele era, né, tal. E daí o Tamar falou assim, negócio é o seguinte, vamos fazer o seguinte, até você trazer então o cabrito, me dê o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. A hora que trouxer o cabrito, eu devolvo, você dá o cabrito, tá tudo certo. Ele querendo, né, a Tamar, deu o cordão, deu o cajado, deu tudo mais. Só que daí, eles tiveram uma relação lá, sexual, e ele foi para as festas dele lá e pediu para um amigo levar o cabrito para dar para a prostituta. Quando o amigo chegou para dar para a prostituta, não achou. Tamar tinha voltado. Após 3 meses, Tamar apareceu grávida. E daí, Judá ficou furioso. Tamar, o que a Tamar fez? Adulterou, manchou a honra dos meus filhos. E o resultado para Tamar seria que ela teria que morrer. Era assim que funcionava. E Tamar, então, tinha que morrer. E daí, quando aconteceu tudo isso, a Bíblia diz, então, se você ler a história, que Tamar chegou e falou, né? Foi colocado essa pena, né? Então ela mandou dizer para o sogro, para Judá, que ela tinha engravidado do homem que pertencia o quê? O cordão, o selo e o cajado. De quem que eram esses pertences? De Judá. Ele não pôde fazer nada, né, contra ela. Então, antigamente, ele achava que os filhos eram ok e Tamar era ruim. Então, ele viu, então, que ele declarou que Tamar era justa e ele não era justo. Se você quiser ver essa história, está lá em Gênesis 38. E por aí vai. O curioso nessa história olha o que aparece. Aparece Judá, aparece Tamar e aparece os 2 filhos, que era para ser neto dele, acabou tornando filho, foram gêmeos ali. Depois vocês leem essa história que é bem curiosa também, de Pérez e Zerá. Aparece os 4 na árvore genealógica de Jesus. Tá vendo só? Isso, por causa de Zerá e Pérez também, né? Colocou um barbantinho ali no dedo, né? Era gêmeos. A hora que um foi sair, que era o mais velho, que seria o primogênito, colocou a mãozinha para fora, a parteira ali enrolou um negocinho no dedo dele. Só que ele voltou para dentro e o outro foi na frente. E saiu sem o cordão. Por isso que o Jonas está falando disso. Leiam essa história que é fantástica. E daí o que acontece? Os 4 entram na árvore genealógica de Jesus. A história de Tamar, sabe o que ela nos revela? A gente está falando da graça que brota em árvores, na árvore genealógica. Que a graça alcança, olha só, olha que surpresa. A graça alcança aqueles que não se sentem amados. Sabe o que isso significa? Que a graça alcança aqueles que não são amados, aqueles que são rejeitados. Eu sei que eu falo para alguém nessa manhã que certamente se sente rejeitado. Ou aqui dentro da igreja, ou aí assistindo essa transmissão. Talvez se sinta rejeitado por seus pais, talvez se sinta rejeitado por seu esposo, talvez não se sintam amados. Nessa história de Tamar é tão interessante que ela se fingiu de prostituta,
Mas existem esposas que, lamentavelmente, eu digo isso porque é muito triste, lamentavelmente, quando têm uma relação com seus maridos, se sentem como prostitutas. Lamentavelmente. Sabe por quê? Porque não se sentem amadas. Não se sentem amadas. Nessa história, a gente aprende que tem esposas que acontecem isso. O marido não dá atenção, o marido não dá carinho, o marido não conversa, só quer se satisfazer sexualmente. E a esposa sente isso. E ela sabe. E tem muitas mulheres que cedem, mas no final sabe que estão sendo usadas. Essa é a história de Tamar. É essa a graça que eu quero falar para vocês que brota em árvores. A graça alcança aqueles que não se sentem amados. Essa é a primeira surpresa que eu quero contar para vocês. A primeira surpresa. Deus prova através de Tamar que Ele ama você. Deus prova através da árvore genealógica de Jesus que há graça e esse é o nosso Deus. É um Deus maravilhoso. E daí, a árvore genealógica continua. Volte seus olhos aí para a Bíblia. Mateus 1, verso 4 e verso 5. E Arão gerou Aminadab, Aminadab a Naasson, a Naasson a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Segunda surpresa é Raabe. Raabe, ela não se fingiu de prostituta, ela era prostituta. E algumas pessoas dizem até que ela era dona de um prostíbulo. E lá naquele prostíbulo chegavam muitas pessoas, muitos viajantes, as pessoas que iam para Jericó paravam ali, como eu falei para vocês, sempre foi assim. E daí paravam ali e tudo mais. E de repente chegou lá em Jericó 2 espias. Vocês conhecem a história. E esses espias, quando eles entraram na cidade de Jericó, que eles foram mandados lá para ver o que estava acontecendo lá em Jericó, logo se tornou conhecido que eles estavam lá. O rei de Jericó soube, os soldados, todo mundo, e começou uma perseguição ali para aqueles 2 espias. E eles tinham que parar em algum lugar. Vocês nunca pensaram nisso? Eu já pensei. Eu falo para vocês que a cabeça aqui vai, né? Por que eles pararam na casa de Raabe? Eu sempre me perguntei. Por conta disso. Eles eram espias, só que achou que ele ia entrar de boa em Jericó. Então, eles meio que saíram, porque onde ia muita gente que viajava, que parava, que se encostava por ali, era onde Tamar ficava, era num prostíbulo. Raabe. Era nesse lugar. Então, eles foram para lá. E lá aconteceu tudo que nós sabemos. Houve uma promessa para Raabe. Eles prometeram que poupariam a vida de Raabe. Raabe, ela era uma prostituta. Ela não adorava a Deus. Lá eram muitos ídolos, muita coisa arada lá em Jericó. Era assim que eles viviam. Por isso que ela se tornou uma grande surpresa para mim. Sabe por quê? Que a graça mostra na história de Raabe. Em Josué 2, depois vocês leem, do verso 8 até 21, quando ela viu aqueles 2 espias, ela falou, eu já ouvi falar de vocês. Por quê? Porque ia muita gente que viajava, parava ali onde Raabe estava. E eles contaram de um Deus que libertou o povo de Israel do Egito, que abriu o Mar Vermelho. Ela já sabia dessas coisas, aquelas guerras que ganhava as batalhas e tudo mais. O povo de Israel era famoso. E aqueles viajantes que eram lá falavam, escuta, tem um povo aí que está acontecendo isso, e Raabe ouviu falar de tudo isso. Só que ela adorava o Deus do povo de Israel? Não. Ela tinha uma vida normal, como todo mundo quer, uma vida certinha? Não. Sabe o que a graça mostra para mim na história de Raabe? Que a graça está disponível para pagãos e incrédulos. Olha que graça! Que graça é essa que brota na árvore genealógica de Jesus? Eu quero dizer para você isso.
a história da árvore genealógica, quando vem ali a história de Raabe, fala, e Raabe entrou até no livro de Hebreus que nós escutamos, né? Aprendemos ali, que ela teve fé. Por isso que eu falo que a graça brota em árvores e brota na árvore genealógica de Jesus, porque a história de Raabe prova para mim que a graça alcança até mesmo aqueles que são incrédulos e pagãos. Amém, amém mesmo. Sabe por quê? Talvez você esteja pensando, né? O meu filho, que eu trouxe para a igreja, que eu estudei a liçãozinha da escola sabatina, que eu fiz o culto familiar, que eu contei histórias, que eu apresentei todas as histórias da Bíblia, que eu levei para o clube de aventureiros, desbravadores, cantamos lá na nossa casa. Esse meu filho se desviou da igreja, não está hoje na igreja. Poxa, seu coração fica ressentido com isso daí. A história de Raabe fala que a graça alcança o seu filho. Que a graça alcança aqueles que já sabiam, mas talvez parou de acreditar. Virou ateu. Não acreditam mais. A graça alcança. Essa é a graça da árvore genealógica de Jesus. Essa é a graça. E você também que está aqui, não caiu nesse canal por acaso. Por isso que eu falei para compartilhar. As pessoas não vão cair. Você que está assistindo não caiu aqui por acaso. Você pode até pensar, eu tenho uma vida sofrida, eu sofro, eu tenho doença, estou sem dinheiro para comprar as coisas. Como assim? Jesus alcança. A graça de Jesus alcança. E olha só, há lugar na árvore genealógica de Jesus para aqueles que são incrédulos e pagãos. Sabe por quê? Porque a graça mostra que Jesus salva. Vamos voltar lá, verso 5. Mateus 1, verso 5. Nós vamos, então, achar mais uma surpresa. E Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou Jessé. Então, nós temos aqui Tamar, que se fingiu de prostituta, Raabe, que era uma prostituta, e nós vemos mais uma mulher entrando aí, na árvore genealógica, que é Rute. Quem era Rute? Rute, a Bíblia conta que ela era moabita. Rute era moabita, mas quem eram os moabitas? Vou contar rapidinho essa história para vocês. Os moabitas eram o seguinte, lembram-se de Ló? Ló morava onde? Em Sodoma. 2 anos, chegaram lá, tiraram Ló, arrastaram para fora de casa e falaram assim, não olhe para trás, essa cidade vai ser destruída, vai ser queimada, vem com a sua família, até puxou a eles, né? Vem com a sua família e sai dessa cidade, não olha para trás, porque se olhar para trás vai virar uma estátua de sal. E daí foi todo mundo com o anjo, foi embora, partiu dali de Sodoma. Só que a mulher de Ló olhou para trás. E o que aconteceu com ela no mesmo instante? Virou uma estátua de sal. Isso! Só que daí Ló continuou. E ele foi para uma cidade chamada Zoar, e lá ele se escondeu numa caverna. Com quem? Com as 2 filhas. E essas 2 filhas, já moças, ficou um tempo ali e falou assim, opa, mas como que nós vamos ficar aqui escondidos nessa caverna, não vamos continuar a nossa descendência? E daí elas bolaram um plano. A mais velha chegou para a mais nova e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos embebedar o nosso pai, vamos deixar ele bêbado, e eu vou ter relações sexuais com o pai. Relações com ele e ficou grávida dele. No dia seguinte, a mais nova falou, agora é minha vez, que eu quero continuar a descendência. Embebedou Ló, ele ficou bêbado, a mais nova também teve relações com o pai e ficou grávida dele. E nesse momento, a hora que nasceu ali, os descendentes, foi colocado o nome dos filhos de... Quem se lembra? Como é que era, gente, os filhos? Um se chamava Amon
e o outro se chamava Moabe. E daí ficou, então, os moabitas e os... Exatamente. E Ruth veio da descendência do Moabe. Olha só, o que Ellen White fala no livro Patriarcas e Profetas, nessas páginas aí. A única posteridade de Ló, os moabitas e os amonitas, foram tribos vis e rebeldes a Deus e... Foi isso que Ellen White escreveu ali. Quem foram então? Balaão, quando ele precisou lutar ali, que foram chamados para colocar entre o povo de Deus, tirar o povo de Deus do caminho, ele falou para o rei de Moabe, manda as mulheres de Moabe para ficar ali junto com o povo, que eles vão ter relações com as mulheres moabitas, e as moabitas vão chegar lá, vão colocar os ídolos lá dentro do povo de Israel, eles vão se desviar. E aconteceu exatamente isso. E olha só o que diz a Bíblia, que ninguém ia ter posteridade. Só que Ruth entra na árvore genealógica e ela é descendente. Sabe o que quer dizer? Que a graça está disponível para aqueles que se sentem excluídos. Os moabitas foram excluídos, mas Ruth entrou na árvore genealógica, ela era moabita. E agora eu quero falar uma coisa para vocês. Será que eu falo para alguém essa manhã que se sente excluído da companhia dos amigos? Se sente excluído da companhia da família? Ou da sua origem? Ou por aquilo que você fez? Será que tem alguém assim? Eu digo para você, a graça está disponível para aqueles que se sentem excluídos. Mateus 1, verso 6. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Aqui nós temos uma coisa interessante acontecendo. Mateus estava falando, nesse verso aqui, uma coisa muito interessante. Davi gerou Salomão, da que fora mulher de Urias. A mulher de Urias tinha nome? Qual que era o nome da mulher de Urias? Por que ele não colocou Batseba? Será que ele teve um lapso de memória? Será que quando Mateus estava escrevendo, ele esqueceu o nome da mulher de Urias? Não. Foi de propósito. Sabe por quê? Porque aqui Mateus estava ressaltando que a mulher não era de Salomão. A mulher era de Urias. Ela pertencia a um outro homem. E a verdade número 2. A mulher era mulher de Urias, o heteu. E o heteu tinha uma conduta moral mais elevada que do rei Davi. E ela entra na árvore genealógica. E quem entra também? Davi. E quem entra também? Urias. Quarta surpresa, Davi. Olha, os estudiosos dizem que Davi estava lá na altura do seu palácio, no terraço, e ele olhou então uma mulher de Urias tomando banho. Até comentei esses dias na sala. Só que muitos tenham a pensar aí que a mulher estava se exibindo ali tomando banho. Não foi isso que aconteceu. Estudiosos dizem que a mulher de Urias estava se lavando para se descontaminar, para se limpar dos dias da menstruação dela. Ela estava ali se limpando. Ela não estava se exibindo. E Davi olhou e a Bíblia diz que Davi tomou a mulher de Urias. Muito provavelmente, ela não foi por livre e espontânea vontade. Ele mandou buscar, ele era o rei, ela teve que obedecer. A mulher era de Urias. E ela foi e teve uma relação com Davi, porque a Bíblia diz que ele a tomou.
E os três aparecem na árvore genealógica de Jesus. Olha, a outra surpresa, a mulher de Urias. E a outra surpresa que eu quero falar para vocês é que a graça são para aqueles que caíram no mais profundo abismo do pecado moral. É isso que a árvore genealógica de Jesus explica para mim e para você. Quando ele coloca Davi, que possivelmente foi um abusador. Quando ele coloca a mulher de Urias, que possivelmente foi abusada. E quando ele coloca Urias, ele fala de pessoas que são fiéis. Esses três estão na árvore genealógica. Será que eu estou falando para alguém aqui hoje que já foi abusado sexualmente? Será que eu já estou falando para alguém que abusou de alguém? Eu quero falar para você que a graça te alcança. A graça de Jesus brota nessa árvore genealógica. E há espaço para você. Se um dia aconteceu isso e hoje você se olha no espelho, muitas vezes se sente sujo, se sente agredido, acha que não tem salvação porque você foi um abusador, há graça na árvore genealógica de Jesus para todos aqueles que cometeram um pecado moral. Aí a gente tem, vamos voltar o olho aí rapidinho, porque estamos nas últimas surpresas. Mateus 1, 15 e 16. E Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, no qual nasceu Jesus. Sexta surpresa, Maria. Ela entra ali na árvore genealógica, pura, 17 anos, belezinha. Só que ela teve um filho. E naquele tempo, que se acontecesse isso, as mulheres eram apedrejadas, eram rejeitadas, eram ridicularizadas. Até aqui, hoje em dia, acontece isso. Imagina lá. E Maria, com 17 anos, ela obedeceu. Ela ouviu o propósito de Deus na vida dela. E agora eu quero falar para os jovens. Jovens, se vocês acham que por obedecer a Deus, guardar os mandamentos de Deus, você pode passar por ridículo. Você pode ser rejeitado, até mesmo pela sua família, porque você quer guardar o sábado. E muitas vezes as pessoas falam, que isso, você tem que trabalhar. Tem emprego no sábado para você, só que você quer ser obediente como Maria foi. A surpresa é essa. A graça está disponível para aqueles que se dispõem a serem rejeitados, ridicularizados, porque obedecem a Deus. E isso inclui eu e você. Essa graça aqui inclui todos nós, todos os pecadores. A graça inclui a todos nós. Amém? Porque de toda essa árvore genealógica, quem que vem dessa árvore genealógica? O final ali dela. Da qual nasceu Jesus, que é Cristo. Então ele nasce e brota na árvore genealógica para dar salvação a todos nós e nos dar o céu. E lá no céu nós vamos ter 3 surpresas, já falei também. A primeira surpresa que nós vamos, quando chegarmos no céu, pisei no céu. A primeira surpresa é que eu vou procurar talvez alguém que eu tinha certeza que estaria lá, só que eu não vou encontrar. A segunda surpresa, pessoas que eu achei que não iam estar lá, só que estão. E a terceira surpresa, você estar lá. E eu estar lá. Essa é demais, né? Vamos voltar para o texto. Última surpresa. E eu deixei de propósito, porque parece que já acabou aí, né? Tem uma surpresa. E eu gostaria que vocês lessem comigo Mateus 1, 20. Esse aqui eu vou pular, tá? A graça, então, está disponível para todos os pecadores. Mateus 1, verso 9, verso 10. Aqui nós vamos ler o seguinte. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Manassés
é a última surpresa. E é dele que eu gostaria de falar. Você sabe quem foi Manassés? Manassés, vamos abrir a Bíblia lá, em 2 Crônicas 33. Quem foi Manassés? 2 Crônicas, capítulo 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou por quanto tempo? 55 anos. Ele foi o rei que mais governou. Só que é o seguinte, a Bíblia diz que Manassés foi o pior rei do povo de Judá. O pior. E todos que depois vieram de Manassés sempre falaram, fulano veio após Manassés. Manassés virou referência. Ciclano, Beltrano veio após Manassés. Olha só, quando a Bíblia se refere a isso, porque não era tão fácil. Olha só o que diz Manassés, verso 2. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Balaíns e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Se você continuar lendo a história de Manassés, você vai ver que ele foi muito ruim. A história aqui, depois vocês leem quando chegar em casa, fala que Manassés, ele teve muitas mulheres. Muitas mulheres. Para quê? Para ter filhos com elas. E ele tinha um ídolo lá. E esse ídolo que ele tinha lá se chamava Moloque. E Moloque era um ídolo de metal, grande e tal. E Moloque era feito de metal. E quando nasciam essas criancinhas tão belezinha, sabe o que Manassés mandava fazer? Esquentava o pé daquele ídolo Moloque, como se fosse uma caldeira, e aquilo ia esquentando o Moloque inteiro. E os braços de Moloque eram assim. A hora que nascia essa criancinha, ele pegava essa criancinha e jogava no braço incandescente de Moloque. E era por isso que ele queria ter tantas mulheres, para ter tantos filhos, para oferecer para Moloque. E Deus mandava profetas após profetas para falar com Manassés. Deus não parava de atormentar o coração de Manassés, pedindo que ele se voltasse para Deus. E um dos profetas que Deus mandou que falasse para Manassés foi o profeta Isaías. Isaías foi lá falar para Manassés. Só que ele não queria saber de profeta, não queria saber de Deus. Ele era agoreiro, ele predizia coisas olhando para as nuvens, ele era feiticeiro. Aqui nesse capítulo diz que ele tinha espíritos maus com ele. E daí, Isaías foi falar e ele mandou perseguir Isaías. Isaías fugiu e entrou numa floresta e se escondeu atrás de um cedro. E ele mandou soldados e foi perseguindo Isaías. E, de repente, eles viram, conta-se isso num livro que conta a história de Isaías. E ele viu um pedaço da roupa ali de Isaías, ele mandou partir aquele cedro no meio, enfiou Isaías lá dentro, fez um sanduíche de Isaías e mandou serrar ao meio. E matou o profeta Isaías. Quando você vê isso, você consegue imaginar Isaías olhando para aquela cena, tudo que estava acontecendo com ele, aquele riso de Manassés, aquela coisa arada acontecendo, ele era ruim, gente. A gente sabe que não existe inferno. Mas se eu pudesse criar um inferno, eu criaria para enfiar e jogar Manassés lá dentro. Ô homem ruim, que era Manassés. E daí Deus mandou os assírios virem e capturar Manassés, guerrear ali. E os assírios vieram, capturaram Manassés, colocaram então correntes, tiraram a roupa dele, acorrentaram ele, prenderam a argola no nariz dele, foram puxando ele até Babilônia. Chegando lá, ele foi judiado, massacrado, acabaram com ele. E nessa hora ele orou a Deus. E ele pediu perdão.
E se eu fosse Deus de novo, o que será que eu falaria? Ou o que você acha que Deus poderia ter falado? Oh, mas agora você vem falar comigo? Você era agoreiro, feiticeiro, matava crianças, perseguia os profetas, e agora você vem falar comigo? Sabe o que Deus fez? Perdoou Manassés. E sabe o que isso diz para mim? O que está escrito em Gálatas 3, 27 a 29. Vamos ler aqui mesmo. Porque todos, quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e sois de Cristo. Então sois descendência de Abraão, aquele primeiro que apareceu lá no capítulo 1 de Mateus. E herdeiros conforme a promessa. Que linda a história da genealogia aqui. E ele diz isso para mim. Ele perdoou Manassés. Ele me perdoa. E todos aqueles que são batizados, ele reveste. E eu gostaria de fazer um convite hoje para você. Porque ele diz que ele é favorável a todos aqueles que são batizados. E ele nos reveste. E ele nos enxerta onde? Na árvore genealógica de Jesus. Porque todos vós sois um em Cristo, segundo a mesma promessa que foi dada para Abraão. Quando eu me batizo, eu tenho a mesma promessa. Então, eu quero falar para você hoje. Muitas vezes a gente acha, né, que estamos muito longe, mas nós somos filhos da mesma promessa. E Deus, que não é mentiroso, Ele promete isso para nós, que a graça é para todos. Sabe por quê? Há lugar para todos na árvore genealógica de Jesus. Aquela de Mateus foi uma árvore. E quando Jesus morreu na cruz, ele implantou uma nova árvore para mim e para você. Que nós possamos ter o efeito dessa graça de Jesus na nossa vida. Quando entra na nossa vida, ela age no nosso templo, que é o templo do Espírito Santo. A graça expulsa todas as trevas e traz para nós a maravilhosa luz de Jesus, que vai habitar no nosso coração. Ela nos traz a paz, ela nos traz perdão e ela nos traz o céu. Amém? Que Deus possa sempre trazer essa mensagem ao nosso coração. Amém.